Amém. Graças, paz. Amém. O que eu gostaria de trazer como um alerta, né, conversar com os irmãos, que serve tanto para a nossa vida como cristão, né, ministerial, como a vida pessoal, né, como todo o contexto da nossa vida ministerial, profissional, pessoal. Mas eu diria que é um problema que todos nós enfrentamos, né? E eu não estou exagerando quando eu digo que todos nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos um problema sério: desânimo e decepção. Tá? Não é verdade, irmãos? Quem já não passou por isso ainda? Tá? Infelizmente, não tem nenhum de nós que não tenha passado por isso. Né? Pastor, o que tem de errado passar por isso? Nada de errado. Né? A grande questão não é se é certo ou errado isso. A grande questão é, nós precisamos viver o tempo inteiro decepcionando com as pessoas, ficando desanimados e desencorajados. Nós precisamos viver assim. Será que Deus nos chamou como líderes para passarmos a vida nesta terra dessa forma? Eu acho que não é da vontade de Deus que a gente não fique desanimado hora nenhuma. Sabe por quê? Porque Jesus nunca ficou desanimado. Aqui está um que eu posso dizer para você: nunca ficou desanimado. Jesus nunca ficou desencorajado. E eu vou ser franco, Jesus nunca ficou decepcionado com ninguém. Não é assustador isso? E ele é o padrão para nós. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Quando eu tive essa experiência desde pequeno, eu aprendi isso quando era pequeno. Eu me lembro muito bem quando isso aconteceu comigo. Eu me lembro que eu era menino, um garoto muito empolgado. Até hoje eu sou empolgado, né? Eu só não sou mais garoto. Mas ainda ficou empolgação, um pouquinho. E eu lembro que antes de uma festa que ia ter na família, às vezes Natal, sei lá, alguma festa, né? O que acontece? Eu sempre ficava numa expectativa muito grande, né? Eu começava a desejar aquela festa muito tempo antes. Né? Às vezes, meses antes, eu já estava contando os dias para chegar aquele evento, aquela festa. E sabe o que acontecia? A maior parte das vezes, quando a festa chegava, eu me sentia decepcionado. Esperei tanto por ela, e ela não correspondeu à minha expectativa. Já aconteceu isso com você? Isso acontecia comigo quando eu era criança. Eu comecei a perceber que as festas eram sempre as mesmas. O problema estava em mim. Eu é que fazia uma expectativa grande demais, né? E aí nunca acontecia do jeito que eu queria. Às vezes faltava aquele primo que eu mais gostava de brincar, né? Às vezes faltava aquele amigo, às vezes por alguma razão, aquele doce lá que eu mais gostava, ninguém fez. Alguma coisa acontecia e me frustrava, eu ficava frustrado. Né? E aí eu comecei a perceber, se eu não tivesse expectativa, a chance das festas ser boa era melhor. Porque aí tudo que acontecesse era lucro. Né? Já que eu não estou esperando nada, o que acontecer vai ser lucro. Né? Você vai dizer, pastor, o que isso tem a ver conosco aqui? E com a decepção e desilusão das nossas vidas ministeriais. Tem tudo a ver. Vamos abrir em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele falou algo para ela muito sério. Olha aí no verso 13. 4:13, amém? Ele aqui está conversando com a mulher samaritana e está falando algo sério para ela, algo muito importante. Afirmou-lhe Jesus, ele diz no verso 13 aqui. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Que água que é essa que ele está falando aqui, irmãos? Água do poço. Água natural, ok? Quem beber dessa água vai ter sede de novo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós temos aqui dois tipos de água. A primeira água, disse Jesus, se você bebe dela, vai tornar a ter sede. A segunda água é a água que Jesus dá. E essa água, ele diz, quem beber nunca mais vai ter sede. E eu pergunto para você, as duas águas são diferentes.
Mas e a sede de uma e a sede da outra? É a mesma. Quando fala de sede, nos fala de insatisfação. Nos fala de algo que está faltando. Quando nós falamos de sede, nós estamos falando de uma necessidade, de algo básico na nossa vida. Jesus disse, olha, você bebe essa água, ela satisfaz você por um momento. Mas depois, você vai precisar beber de novo. Agora, quando você bebe da água do Espírito que eu dou para você, você fica satisfeito. E a satisfação nunca mais acaba. É isso que está escrito. Qual que é o padrão de Deus? O padrão de Deus, então, é que quando o crente bebe dessa água, ele fica satisfeito. Ele não sente mais necessidade de coisa alguma. Ele se sente suprido, né? Ele sente cheio, ele sente completo por dentro. Essa é a verdade da palavra de Deus, não é isso? Mas eu pergunto para você, essa é a experiência de todo crente? Essa é a experiência de poucas pessoas, irmão. Vamos ser honestos. Muitos de nós estamos muito insatisfeitos, vivemos dias de insatisfação. É ou não é? A maioria de nós estamos insatisfeitos e nem sabemos o que nós queremos. Isso é que é o pior. Um tempo atrás, conversava com uma irmã que tem mania de comprar sapato. Eu falei, irmã, por que a irmã compra sapato? Pastor, eu não sei, eu sinto a necessidade. Parece que quando eu estou na minha casa, parece que está faltando alguma coisa, aí eu pego e vou comprar sapato. E ela está cheia de sapato. Aí você fala, não, mas essa irmã está errada, que absurdo isso. Tudo bem, ela compra sapato, mas e eu que abro a geladeira a cada minuto? Eu dou meia volta, volto na cozinha, abro a geladeira. Eu sei de cor já o que está lá dentro, mas eu abro de novo. Por que eu estou abrindo a geladeira? Porque eu estou procurando alguma coisa. Estou procurando alguma coisa. Alguém fala, pastor, isso é muito pequeno. Mas são essas coisas pequenas que falam muito a respeito do que está dentro de nós. Está faltando uma satisfação. Quando há uma satisfação completa, você se sente em paz, sereno, tranquilo por dentro. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Aí você fala, pastor, mas quando eu vou na geladeira, eu não estou procurando uma satisfação espiritual. Tudo é espiritual, querido. Tudo é espiritual. Quando você procura algo, por mínimo que seja, é porque você tem algo que está faltando. Não está completo por dentro. Jesus diz que se você beber da água que ele der, nunca mais vai ter essa insatisfação. Por que então o que nós temos? Essa é a pergunta. Por que nós temos? O que está errado conosco? O que está errado é que às vezes nós lemos o versículo e não compreendemos o sentido dele completo. Vamos tentar explicar isso. A primeira parte do texto diz assim, quem beber desta água, ou seja, a água do mundo, a água do poço de Jacó, a água natural, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter sede. Essa água do mundo, diz a Bíblia, é um mar, que no novo céu, na nova terra, não vai existir mais. No novo céu, na nova terra, só vai existir o rio da vida, não vai existir o mar mais. Você sabe uma coisa a respeito do mar? Ele é água, mas se você bebe dele, aumenta a sua sede. Você pode estar naufragou no mar e morrer de sede no mar, porque a água do mar não dá para matar sede. Ela é água do mundo, ela é água natural. O que está escrito então? Se você bebe da água espiritual, você fica satisfeito. Você vem para a reunião, bebe da água do Espírito, se enche do Espírito, você fica satisfeito. Quantas pessoas, vêm, às vezes não quer nem ir embora para casa. Isso acontece frequentemente, porque ele fica cheia, satisfeita. Qual que é o problema depois? É que elas voltam a beber da água salgada do mundo, e a água salgada gera sede nela de novo. Ela é crente, ela bebeu a água da vida, ela é do Senhor, mas ela voltou a beber da outra água. E quando você bebe da outra água, a sede volta. Entende o que eu estou dizendo? Pastor, como é que é? Por que acontece de eu beber da outra água? Como é que é isso na prática? Vamos explicar. Todas as vezes que você coloca expectativas de suprimento, de ajuda, de conforto, de amor, de aceitação, todas as vezes que você coloca expectativas, seja em coisas, seja em homens, você está bebendo da água daqui e não está bebendo da água que procede de lá.
Expectativas é o problema por detrás de tudo. As suas expectativas falam de onde está o teu coração. Eu sei que parece complicado, mas vamos tentar usar algumas ilustrações para a gente compreender. Expectativas é que fazem você ficar desanimado. Expectativa é que fazem com que você fique decepcionado, desapontado. Onde não há expectativa, também não há problemas. Essa, portanto, é a razão porque muitos de nós, apesar de termos bebido da água da vida, ainda sentimos sede. Porque volta e meia estamos querendo ter o suprimento da água natural. Você nunca vai se sentir completamente satisfeito enquanto você não abandonar esse suprimento de água do mundo natural. Seja a riqueza, seja a fama, seja o poder, seja a posição, seja o homem, seja o pastor, o discipulador, o irmão, o marido, o filho. Tudo isso são fontes de suprimento para nós. No dia que você colocar o seu suprimento exclusivamente em Deus, aí você não sente mais fome nem sede. Porque Deus, Ele é, inesgotável. Ele não se esgota. Quanto mais você espera dele, mais ele surpreende você. Quanto maior a sua expectativa dele, mais ele surpreende você. É ou não é, meu irmão? Mas por que há problema nos relacionamentos? Porque, em vez de beber da água da vida, nós ficamos achando que o cônjuge é que vai nos satisfazer. Aí criamos um montão de expectativas. É a mulher que tem expectativa do marido dela, vai ser o príncipe encantado, que vai abrir a porta do carro para ela toda vez para ela entrar, que vai ser aquela figura gentil e dócil a vida inteira, mas o marido dela, um belo dia, não é dócil, é bruto, é sem educação, bate a porta, entra no carro, bate a porta, fala, não vai entrar não. O que ela sente? Ela sente sede. Ela sente uma sede porque ela não foi satisfeita. Mas se ela tivesse colocado a expectativa em Deus, e não tivesse colocado expectativa nenhuma no homem, ela estaria contente com ele. Estaria contente. Por quê? Porque não há expectativa. Não há expectativa. Mas vamos ser francos, irmão, é difícil não ter expectativa, não é verdade? E o homem também. Tem muito homem que tem expectativa enorme com relação à esposa. Ele espera que ela seja aquela mulher melhor que a mãe dele foi. Que cozinhe melhor, que seja aquela princesa encantada, bonita, bem arrumada o resto da vida, não importa quantos anos ela tem. Mas um belo dia ele descobre que os anos passam, que a comida dela, de vez em quando, fica salgada. E que ela não é aquela princesa encantada, de vez em quando ela é rabugenta, ranzinza. E ele fala, não é isso que eu pensei. Se ele voltasse para a água da vida, ele fica satisfeito. Caso contrário, vai ficar decepcionado. E sabe qual é o resultado da decepção? Desânimo. Ele fica desanimado. Um desanimado com o outro. Pais ficam decepcionados porque têm expectativa grande demais com os filhos. É ou não é? Muita expectativa. Todo mundo tem expectativa. Pastor, é errado ter expectativa? Não, não é errado. Mas expectativa significa você espera receber suprimento daquilo ou dele. É ou não é? Isso é expectativa. Eu espero receber algo desse irmão. Eu espero que ele vai estar disponível para mim o tempo inteiro. Eu espero que quando eu ligar para ele, ele vai me atender. Eu espero que quando eu fizer uma pergunta, ele vai ter todas as respostas. Eu espero que quando eu precisar de oração, ele vai ter unção na hora para ministrar. Eu espero que quando eu estiver desanimado, ele vai me dar ânimo na hora. Eu espero que todas as vezes ele vai estar disponível para mim. Agora, existe ser humano capaz de corresponder a essa expectativa, irmão? Só o Senhor é Deus. Mas a gente coloca essa expectativa nos homens como se fosse Deus, mas não é. Qual que é o resultado disso? Mais cedo ou mais tarde você fica o quê? Decepcionado. E qual o resultado depois? Desanimado. Vim para a igreja, eu pensei que ia ser uma coisa, mas eu pensei que era uma coisa, mas é outra. Eu pensei que o pastor Aguiar era de um jeito, mas estou vendo que ele é outra coisa. Nós somos o que somos. Você que fez expectativa. Nós não temos como dar conta de atender essa expectativa. A gente tem que procurar ser o mais espontâneo possível, para não fazer nada que seja maquiado. Mas quando você não tem expectativa, tudo é lucro. Está entendendo? Você nunca esperou que o pastor fosse estar disponível, mas o dia que ele está, você fala, nossa, que bom, você fica surpreso, estou alegre por isso. Mas nós temos muita expectativa, queridos?
Sabe por que Jesus nunca ficou desapontado, nunca ficou desanimado? Porque ele se recusava a receber suprimento de homens. Ele se recusava a ser motivado, a ser animado, a ser fortalecido por homens. Ele chegou a dizer, em João capítulo 5, eu não aceito louvor de homens. Eu não aceito elogio de homens. Eu não aceito, em outras palavras, motivação que vem de homem. Ele não tinha essa expectativa. Tem alguns textos na Bíblia, vamos ver lá em João, a palavra de Deus fala sobre isso. Vamos ler antes em Isaías 42. Estou só compartilhando algumas coisas com os irmãos. Você vai dizer, pastor, mas isso é um nível muito alto. É alto, querido, é alto. Não dá para a gente pregar muito isso. Né? Tanto que a gente não fala muito disso para a igreja, né? Porque é difícil falar para uma criança que ela não deve ter expectativa com a mãe dela. Né? É difícil dizer, às vezes, para um bebê que, às vezes, o leite vai secar. As crianças não conseguem ouvir e entender isso. Mas você sabe qual é a marca da maturidade? É que a expectativa saiam. Sabe qual é a marca de que você cresceu? É que você não espera mais de homens. Você serve, você abençoa, você não espera mais. Você não fica esperando que ninguém seja perfeito. Você não tem mais aquela expectativa de que a pessoa... Já viram, irmãos, como nós temos expectativa absurda em relação às pessoas? Vamos falar de igreja. Né? Nem vamos falar de família, de trabalho. Vamos falar de igreja. Vamos nos ater à igreja. Seja franco. O que você espera do teu pastor, do teu líder, às vezes? Primeiro, disponibilidade e tempo integral. É ou não é? Qualquer hora que você liga, você quer ser atendido. E se porventura ele não pode, muitos ficam chocados, né? Como é que é possível isso? Expectativa exagerada, vai ficar desanimado. Por isso você fica desanimado. Outra expectativa que nós temos, né? Eu também tenho, não estou jogando pedra, não quero. Expectativa de que os irmãos nunca vão faltar em nenhuma reunião. Por que a gente tem essa expectativa? Por que tem expectativa? Desiste dela, desiste. Porque aí, se todo mundo vier, você faz festa. Mas se não vier, você fala, minha satisfação é o Senhor está comigo. Se os irmãos não vierem, o Senhor está comigo. Mas quando os irmãos não vêm, o semblante cai, a alegria acaba. Por que a alegria acabou? Se a alegria acabou, porque a satisfação é na água natural dos irmãos. Eles são a sua alegria, não é o Senhor. Né? Ele que é a nossa satisfação, entende? Não é fácil de entender isso. Você está entendendo é porque você está crescendo em Deus. É difícil realmente a gente praticar, inclusive, isso. Não é algo que a gente vai falar, vou praticar a partir de agora. Não, a gente tem que começar a orar e falar, Deus, me ajuda. Como é que eu não vou ter expectativa? Como é que eu não fico chateado, né, com as pessoas, né, com os membros? Né? Como é que a gente não fica? Todos nós ficamos. Né? E nós nos decepcionamos com as pessoas no momento em que nós mais contamos com ela. É nesse momento que você fica mais decepcionado. É naquele momento que você cria mais expectativa em relação a determinada pessoa. Sabe, é no meio da guerra, é no meio da luta, geralmente, que você cria mais expectativa, né? Esperando que aquela pessoa vá te ajudar, vai te atender, vai te socorrer, vai estar com você, vai estar do teu lado. E quando menos você espera, ela quebra a sua expectativa. Tá? Aí você... Dentro de você, lá no fundo da sua alma, você diz aquela famosa frase, né? Até tu, Brutus, até tu. Vem a decepção. Mas olha o que a Bíblia fala de Jesus, Isaías 42. Isaías 42, vamos ver verso 1 e 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para o gentio. Olha o verso 4. Não desanimará. Vamos ser franco, irmão. Jesus teve todas as ocasiões para ficar desanimado. Teve ou não teve? Teve. Isso é algo vital para a gente entender. Todo o seu desânimo é fruto de decepção. Todo desânimo é fruto de decepção. E por que você decepcionou? Por causa das expectativas.
todo desânimo é fruto da decepção. A decepção, ela é resultado da expectativa. Então, qual que é a maneira de não ter decepção? Não tendo o quê? E se você não tem expectativa, não tem decepção. E não tendo decepção, você também não vai ter o quê? Desânimo. É uma corrente. Uma coisa puxa a outra. Então, você está vendo alguém desanimado? Pode sentar com ele, pode ter certeza. Se sentar, você vai descobrir. Ele fez expectativa com relação a alguma coisa ou a alguém. E não foi correspondido. Pode ter certeza. É assim que funciona. Por isso, é uma palavra para nós. Como quem serve a Deus. Jesus viu a multidão, mas não ficou deslumbrado. Hoje eles estão, amanhã pode não estar. Minha satisfação é o Senhor. Pastor, isso significa que eu não vou ter alegria quando eu tiver resultado? Deve ter resultado. Alegre-se na multiplicação, alegre-se nas conversões, alegre-se na sua promoção, alegre-se no seu reconhecimento, alegre-se nas suas vitórias, alegre-se nas suas conquistas, alegre-se nas suas realizações, mas não ponha a sua satisfação nela. Não, sua alegria tem que ser o Senhor. É nesse ponto que eu digo para você, muitas vezes a minha alegria não é o Senhor, eu falo isso com pesar no meu coração, querido. E como eu luto com isso. Às vezes a minha alegria é minha esposa, às vezes a minha alegria são as minhas filhas, às vezes a minha alegria é a igreja, são os irmãos. E eu te digo, às vezes eu faço deles a minha alegria por conta disso. Às vezes, por conta disso, eles se tornam motivo de desânimo para mim. Por que desânimo? Porque eu faço expectativa, eu espero que os irmãos vão fazer aquilo, que o líder vai fazer aquilo. Aí a gente fica desanimado, né? A gente fala, oh Deus, a gente vai chorar diante de Deus. Mas a gente não vai chorar por causa deles, porque são apenas gente. A gente vai chorar por causa de mim, né? Por que eu estou bebendo essa água de novo? Por que volta e meia eu volto nessa água? Me dá da tua água. Aí eu bebo do Senhor de novo, eu pego, esqueço e volto à paz de novo. Não quer dizer que eu não vou tratar com o que está errado, corrigir o que está errado, eu vou fazer isso, mas eu não tenho expectativas. O que vier é lucro. Né? O Deus que cuida de você, o amanhã pertence a Ele. A Bíblia fala, lá em João capítulo 13, Pedro chegou para ele e falou, Senhor, eu seguir-te-ei para onde quer que o Senhor for. O que o Senhor falou para ele? Que nada. Antes que o galho cante, me negará 3 vezes. Eu fico pensando, se fosse eu, se tivesse um discípulo, e eu soubesse que ele ia me negar, que ele ia me trair, no momento mais chave do meu ministério, eu fico pensando, eu me conheço. Eu acho que eu ficaria muito desanimado, eu ia orar, eu ia falar, Senhor, me livra disso, troca ele, me dá outro, me deixa sozinho não, Senhor. Mas abre uma coisa, o Senhor não ficou desanimado. O Senhor não fez essa oração. O Senhor não repreendeu o diabo. O Senhor só falou que ia acontecer. E sabe o que mais diz a Bíblia? Que na hora que o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. Pedro estava perto. E qual é o olhar que você acha que Jesus fez? Autopiedade? Pedro. Dei tudo que eu podia para você, andei com você, sustentei você. É assim que você me retribui, Pedro. Pedrão, hein? Não esperava isso de você. Você acha que o Senhor falou isso? Não, acho que o olhar dele foi um olhar do tipo seguinte. Pedro, eu não tenho expectativa. Você é o que é, você descobriu que você é isso hoje, mas eu já sabia há muito tempo. Sabe o que mais? Já te amava. Eu já sabia que você, Pedro, era um traidor, mas eu te amava do mesmo jeito. Mas Pedro não sabia. Na hora que Pedro descobriu, diz a Bíblia que ele chorou amargamente. O Senhor não rejeitou. Só Ele é Deus. Ele que é a fonte. Homem nenhum é. Amém, irmão? Mas tem um inverso também. Às vezes, nós, líderes, geramos expectativas nas pessoas. Do tipo, vem andar comigo que eu mudo a sua vida. Como é que eu mudo a vida de alguém? Como é que pode ter um pastor que tem coragem para falar isso? Falar isso para uma ovelha? Olha, vem andar comigo que eu vou tratar com você. Eu não trato com ninguém, quem sou eu? Para tratar com você, tem que andar com você 24 horas por dia. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Ninguém mais. Ninguém mais. Nem os demônios estão com você 24 horas por dia. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, ninguém mais, nenhuma outra criatura é capaz de estar com você o tempo inteiro. Portanto, quando eu desperto expectativa nas pessoas, eu também estou pecando. Eu estou fazendo algo errado, porque eu estou estimulando ela a beber de uma água que vai matar de sede depois. Entende? Porque quanto mais ela bebe, mais ela fica, mais sede ela fica. Não encontra descanso nem paz para a alma. Quantos pastores não fazem isso, irmão?
Anda comigo que você vai ser diferente. Anda comigo que eu vou fazer na sua vida. Eu tenho poder de fazer. Eu tenho unção para realizar. Eu isso, eu aquilo, eu... Nunca fala dos seus defeitos, seus limites, seus erros. E as pessoas ficam achando que ele é extraordinário, que ele é acima do normal e fica com a expectativa muito alta. E o resultado disso é uma decepção num nível muito mais alto do que qualquer outro, querido. Porque quando você menos espera, você descobre um pecado na vida dele que decepciona você. Por quê? Porque o tamanho da decepção, querido, depende da maneira como você se entrega àquela fonte. Entende? Uma certa vez, um certo culto, aqueles cultos, o pastor, eu vou contar até 3 e Deus vai curar. E 1, e 2, e 3. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, até 3? Até 3? Faz 10 anos que eu estou orando, o cara vai contar até 3. Eu acho que nessa hora, acho que os anjos falaram, e agora? Que hora que nós desce? No 1, no 2, no 3? Como é que é? Virou para Deus e falou, e aí Deus? Deus falou, não sei, eu também não sabia de nada. Gera falsas expectativas, querido. Ande com Deus em maturidade. Ele é o teu suprimento, Ele é a água da vida. Amém? Nós, quando geramos expectativa nos outros, erramos, pecamos. Né? Na nossa vida pessoal. Amém, queridos? Por isso, querido, não põe expectativa em ninguém que você não pode fazer. Só põe aquilo que você pode fazer. Do tipo, irmão, eu posso ajudá-lo, mas eu só posso ajudar tal hora. Eu não posso ajudar em todas as horas. Só Deus pode todas as horas. Irmão, eu estou do teu lado para ajudar. Mas eu vou ajudar você orando com você, porque eu não tenho poder de mudar a sua vida. Você vai ter que buscar a mudança com Deus. Irmão, estou com você para não jogar pedra, para não condenar você, para ser um irmão, para ser um companheiro. Você pode colocar a posição certa para as coisas, mas cuidado, querido. Não coloque expectativas sobre si mesmo. Por quê? Porque expectativa não é nos homens. Não é nos homens. Todos nós temos expectativa, irmãos. Essa aqui é a questão. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ensinou a oração do Pai Nosso. E como é que ele encerra a oração do Pai Nosso? É uma frase muito chave para a nossa vida cristã. Ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória. O que Jesus entregou para o Pai? O reino, poder e glória. Porque são as 3 coisas que todo homem procura. Todo homem tem fome e sede de reino, poder e glória. Reino, poder e glória. O pecado fez isso conosco. O veneno da serpente colocou isso em nós. Reino, poder e glória. Né? Nós coloquei algumas coisas pelas quais nós temos expectativas constantes. Expectativas que têm que ser renunciadas. Se você quer ser alguém que serve a Deus, que não desanima, eu não digo para os irmãos que nós chegamos nesse nível, né, de não ficar desanimado, mas os meus desânimos estão durando cada vez menos, querido. Sabe por quê? Porque eu sei qual é o problema, eu sei onde está a raiz do desânimo. Então, quando eu fico desanimado, eu fico procurando onde é que estava a minha expectativa errada. Onde é que estava a minha expectativa que não deveria estar acontecendo. Invariavelmente, o Espírito Santo me mostra. E quando eu renuncio, a alegria volta de novo. O ânimo volta de novo. Pode observar, queridos. Faça uma pequena avaliação da sua vida. Quando você fica desanimado, seja franco. Não é porque você está desiludido, decepcionado com alguém. Seja franco. É com a igreja, com o pastor, com sua família, com seus filhos, com os líderes. Quando os líderes, às vezes de ministério, ficam desanimados porque as pessoas não segue a expectativa dele. Assim não dá, pastor. Eu marco ensaio, a pessoa não vem. Né? A gente cria um projeto, as pessoas não participam, não colaboram, as pessoas não se envolvem, as pessoas não fazem. Expectativas erradas. Veja, não que você esteja contando com as pessoas erradas, não é isso. Você tem que contar mesmo com as pessoas. Mas ter a expectativa focada, ou seja, é aprender, e às vezes as duras penas, que só o Senhor é o teu suprimento. Só Ele.
te recompensará. E quando você decepciona consigo mesmo, o que é a decepção consigo mesmo? É a melhor das experiências. Chama-se cair na real. Não disse que é a melhor, não é a mais agradável. Agradável não é. Eu disse que é a melhor. É quando você também pensa de si mesmo o que não é certo. Tem irmão que tem uma imagem de si que não é verdade. De que ele é melhor que os outros, de que ele é mais sabido, ele é mais santo, ele é mais forte do que os outros, ele é mais capaz do que a maioria. E Deus faz questão de deixar a coisa solapar, para ele ver que ele não é nada melhor que ninguém, nem mais capaz, nem mais poderoso, nem mais santo. Aí ele fica lá, meu Deus, também não vou fazer mais nada agora. Agora não faço mais nada. Entende? Ficou decepcionado. Qual é o resultado da decepção? Desânimo. As coisas caminham assim. Desânimo é expectativa em lugar errado. Expectativa que não deveria estar acontecendo. Por isso ficamos desanimados. Reino, poder e glória. São expectativas comuns. Algumas expectativas que nós temos. Primeira, expectativa de reconhecimento. Nós esperamos isso. Aí nós começamos a fazer algo. Estou liderando o ministério, só Deus está vendo o trabalho que está dando. Só Deus está vendo a dificuldade. É muita luta, toda semana. Pressão espiritual, guerra, luta, para reunir o povo. Entre um mês, ninguém fala nada. 6 meses, ninguém fala o meu nome. 1 ano, eu não sou nem questionado para ser né? Chega uma hora eu começo a ficar desanimado. Por que eu estou desanimado? Porque eu tinha uma expectativa. Qual a expectativa? De que o meu líder, o meu pastor, me reconhecesse. Visse o meu labor, visse a minha luta, visse a minha dificuldade. Como ele não viu, né? E talvez não viu porque Deus mesmo cegou ele. Deus faz isso às vezes. Te garanto. Deus coloca um véu e fala, não vai ver nada agora. Você entende o que eu estou dizendo? A Deus às vezes impede o outro de ver, sabe para quê? Para você abandonar essa água salgada. Sua expectativa tem que ser em Deus. Né? Pai, o Senhor está vendo? Dá um sinal que o Senhor está vendo. Se o Senhor está vendo, está tudo certo, estou contente. Né? O negócio é o seguinte, Deus, está sendo anotado o que eu estou fazendo, estou fazendo com a motivação certa, estou sendo aprovado. Se o Senhor está aprovando, o Senhor é minha satisfação, é minha alegria. Não é fácil falar isso, irmãos. Talvez mesmo você está aí pensando, pastor, isso é difícil, eu vou trabalhar agora só para Deus. Não é fácil trabalhar para Deus. Você não vê, você não cheira, você não toca. É tudo baseado na fé e nas promessas. Não é fácil, mas o galardão é grande. Agora, esperar no homem, a frustração é horrível, irmãos. Você não cansa de ficar frustrado com isso? Esperar um reconhecimento que nunca vem. Uma outra expectativa que nós temos, essa é um pouquinho mais carnal, né? Mas também é real e de todos nós. Expectativa de elogios. Porque o reconhecimento nada mais é que a pessoa ver e dizer, não, você está fazendo realmente, né? Reconhecemos o que você está fazendo, vamos promover. Agora, o elogio é diferente, você quer um pouquinho de glória. Reino, poder e glória. Puxa, eu estou fazendo, mas só ele ganha elogio, só o fulano, só Beltrano que é lembrado, né? Só o fulano que é mencionado, é a expectativa de ser mencionado, de ser visto, tudo isso é elogio. Isso é colocado, né, querer ser colocado em cima, ser citado, de ser consultado. Né? Essa expectativa é muito comum. As pessoas que chegam com a expectativa é que vão consultar a opinião dela, e se ninguém pergunta, elas ficam tão decepcionadas, e depois não querem mais participar, porque ficam desanimadas. Né? Eu não fui chamado, eu não fui convidado, o pastor não me chamou para pregar, não me chamou para falar. Você pregou para alguém essa semana, no seu trabalho? Na sua família? Para quem você pregou? Tanta oportunidade que Deus nos dá todos os dias. Esse mundo sedento aí fora, tem gente precisando de Cristo, precisando de paz, precisando desse equilíbrio para não se frustrar com coisas pequenas da vida que só o Espírito Santo pode nos dar. Nós queremos trabalhar para Cristo? Ou queremos reino, poder e glória?
Veja bem, querido, essa não é uma palavra para se falar para novo convertido, está me ouvindo? Sei que se converteu agora, fecha o ouvido aí. Mas os irmãos aqui já chegou a idade de compreender as verdades do Espírito. Eu estou falando para os irmãos que colocaram os seus nomes naquela lista ali, ó, dizendo para o Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, tributando ao Senhor, e somente ao Senhor, o reino, todo o poder e toda a glória. Por isso nós colocamos o nosso nome ali, para o nome dele ser exaltado, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, e que as minhas expectativas estão no Senhor, e que meu suprimento virá dele. Amém, queridos? Deus quer te levar num nível de liberdade interior, liberdade das expectativas. Amém, queridos? Liberdade. Aí nós seremos de fato obreiros livres. Veja, não é algo instantâneo, mas nós temos que começar a buscar, é algo do dia a dia. Cada dia nós escolhemos qual água nós queremos beber. Bebe da água certa, água que tira a sede, não a água que põe mais sede ainda. Outra expectativa que nós temos é de amor. Alguém fala, pastor, mas não é legítimo eu querer ser amado? É, mas não tem a expectativa que vão te amar sempre, o tempo inteiro, do mesmo jeito. Não vão. Nem pai e mãe ama a gente o tempo inteiro do jeito que a gente quer, quanto mais marido, esposa também não ama. Ainda que a mulher é mais amorosa, mas tem hora também que ela perde, né? Chega no limite. E ela chuta o pau da barraca, e aí você fala, cadê o amor? Cadê o amor? Porque a sua expectativa de amor é de um negócio que é inesgotável, é um poço sem fundo. Só Deus é um poço sem fundo. Ninguém mais é, querido, mas Deus é. Deus não desiste, Deus não se cansa, não dorme, não tem limites, os recursos são inesgotáveis, mas todos os outros têm limite. Tem limite. E vai chegar uma hora que você vai esperar por amor e não vai ter o que você espera. E aí, qual vai ser a sua reação nessa hora? E aí? Você vai ficar desanimado? Vai retroceder? Vai voltar atrás? Percebe? A coisa que mais incomoda a gente como obreiro, com quem põe a mão no arado, é o desânimo. Pastor, mas eu não sou líder. Mas Deus te chamou para ser. Você não lidera a sua casa? A sua família? A sua vida? Quem dirá o seu chamado, o seu ministério e a obra que Deus colocou? Todos nós temos desafios. E diante dos desafios que Deus nos coloca diariamente, a coisa que mais nos incomoda é o desânimo. Muitos de nós pensamos, né, se eu não ficasse desanimado ciclicamente, você já reparou que é cíclico? Tem época do ano que você está muito empolgado, né? Tem outras épocas que você cai, o seu ânimo vai lá embaixo. Não é verdade? E por que acontece esse alto e baixo, essas coisas cíclicas? Porque você, eventualmente, tem expectativas. No decorrer do ano, muitas delas não são supridas e você se sente desanimado. E depois você mesmo fala, não posso aceitar isso, eu tenho que avançar. Mas você apenas avança para uma nova expectativa e coloca em cima de outras pessoas, mas você não mudou você mesmo. Não adianta mudar a fonte da sua expectativa. Tem que mudar você. Porque tanto um quanto o outro tem limites. Muda a sua ótica. Expectativas em cima de coisas também. Alguém fala, pastor, o que isso tem a ver com a liderança? É verdade, nem sempre. Mas nós queremos ter coisas. Temos expectativa de ter carro, casa, conforto, dinheiro, e eventualmente nós não somos supridos nessa expectativa na hora que nós queremos. E qual que é o resultado disso também? Ficamos desanimados. Você consegue viver bem em qualquer circunstância? Só aqueles que põem a sua satisfação no Senhor conseguem isso. Presta atenção, querido. Aquele que vive nesse nível alto de cristianismo, é difícil a tempestade aqui de baixo atingir ele. É difícil. Existe uma altitude que os aviões voam que não há tempestade, porque não há nuvem. O céu está sempre aberto, sempre limpo. Ou seja, o canal está sempre limpo. Mas tem uma altitude que o avião voa, o avião não pode subir muito alto, por conta do curto trajeto. Então ele só pode ir a 4, 5 mil metros de altura, e essa é a pior altitude para se voar, porque ele voa bem no meio das nuvens. Então é o tempo inteiro, né? De vez em quando dá uns vácuos, assim, parece que você fica meio no ar, o estômago vai lá em cima, né? Dá aqueles turbulências, coisa horrível, porque está voando baixo.
E assim é o cristianismo de muitos, querido. Quanto mais superficial, quanto mais nível baixo ele for, mais no meio das tormentas ele vai passar. E mais vai ter essas sensações. Mas quando você começa a subir para níveis mais altos, querido, o risco é maior. Às vezes exige mais fé. Mas sabe de uma coisa? Há mais constância. Quando o avião chega numa altitude de cruzeiro normal, que é 10 mil metros de altura, aí a turbulência diminui. Eventualmente até acaba. Nunca zera, né? Porque nós estamos sujeitos a elas. Mas é muito menor, o voo é mais tranquilo. Por isso, se eu falar para você aqui hoje, querido, você pode estar dizendo, pastor, isso é muito, muito alto. É porque Deus está te chamando para um lugar alto, querido. Deus quer que você saia lá da planície e venha para a montanha, o lugar elevado nele. Isso é cristianismo. Amém, queridos? Eu vou encerrar aqui com os irmãos. Expectativas de resultados. Essa é outra expectativa que nós colocamos. E às vezes não vemos o resultado que nós esperamos. E nós ficamos de novo decepcionados, resultado também desanimado. Eu falo para você, Jesus viu o resultado da obra dele quando ele estava aqui na terra, irmãos? Seja sincero, ele viu o resultado da obra dele? Não viu. A Bíblia fala que ele veio buscar e salvar o perdido. Na ótica dos discípulos, seria ter uma multidão enorme, ele sentado no trono em Jerusalém, ser o rei de Israel. Mas qual o resultado do fim do ministério de Jesus? Tenta visualizar. Um traiu, vendeu por 30 moedas. Outros 11 fugiram, deixaram ele sozinho. Ele sabia que isso ia acontecer. Se eu não me engano, no capítulo 14 ou 15, né, de João, ele fala, vocês vão tudo, cada um para sua casa, e vão me deixar sozinho. Contudo, eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Ou seja, se ele está comigo, eu não posso estar sozinho de fato. Os discípulos foram embora, aquele que era mais próximo dele negou ele publicamente. Fugiram todos, de repente ele é açoitado, humilhado, colocam ele na cruz entre dois ladrões. Olha, irmão, vamos ser francos. Se você vê isso acontecendo comigo, como pastor, você esperava que eu, como pastor, chegasse numa igreja enorme, em vez de chegar isso, me coloca numa cadeia, num monte de ladrão, eu sou taxado também de ladrão, eu sou esquecido lá dentro. O que você ia pensar? Que isso é um resultado bom de ministério? Era isso que você esperava de João Batista? Na sua ótica, isso é um resultado bom de ministério? Não é, na nossa ótica. Mas era na ótica de Deus. Sabe o que é precioso, querido? É que Jesus experimentou o máximo no nosso lugar. Ele experimentou até a ausência de Deus. E nem assim ficou desanimado. Lá na cruz, a maioria de nós talvez, né, dissesse, estou liquidado. Mas ele falou o quê? Está consumado. Foi o grito da vitória, não foi o grito da derrota. Ele não ficou com autopiedade. Né? Eu sei que tem alguns que ficam lambendo feridas, né? Mas lamber ferido, que autopiedade é apenas um disfarce para decepção. Pessoas decepcionadas lambem ferida. São cheias de autopiedade, autocomiseração. Jesus não teve isso em nenhum momento. Se você tem, você pode ter certeza que você está bebendo da fonte errada. Venha para a fonte certa. Ah, mas convenhamos, tem motivo para ter dó de mim, né? Havia motivo para ter dó de Jesus, irmãos? Sim ou não? E o Senhor passa por aquelas mulheres ali que estavam chorando por ele, o que ele fala para elas? Não chore por mim, chore por vocês mesmos e por seus filhos. Não chore por mim. Eu não preciso que vocês chorem por mim, eu não sou vítima de coisa alguma. Eu tô aqui para cumprir a vontade de Deus. Como diz o Walter, eita Deus, que evangelho é esse? Esse evangelho não se prega mais. As pessoas não têm mais coragem de falar quem realmente você é e para que você foi chamado. É difícil ouvir uma mensagem dessa, porque você só se prega a mensagem de bênção, de prosperidade, de vitória, como se o caminho não fosse estreito, e como se não existisse mais a cruz. Como se no mundo não tereis aflição. E não é que a luta é difícil, que a batalha é grande. O que falta são guerreiros. Que Deus já capacitou, diz a Bíblia. Que Deus já te deu potencial e te deu armadura e habilidade para isso. Por isso que nós estamos fazendo aqui, queridos,
É um despertar de um chamamento para Deus neste lugar, que Deus já fez na sua vida. E a palavra do Senhor diz: levanta tu que dorme, Cristo te esplandecerá. Cristo será a sua luz. Cristo estará na frente contigo. Cristo guiará os teus passos. Mas quantos de nós gostamos tanto de nós, né? Gostamos que chorem com a gente, né? Ah, eu estou sofrendo. Aí ele fala, tá mesmo. Aí ele fala, ainda bem que você me entende. Entende? A gente gosta disso, né? Nós temos expectativas de que vamos ser sempre alisados, vão sempre concordar com a gente. Expectativa. Para analisar quais são as suas expectativas. Expectativa nos homens. Essa é outra expectativa que nós temos. Expectativa de ser suprido. Suprido sempre. Expectativa que alguém vai cuidar de nós. Ah, alguém vai cuidar de mim. Vai aparecer um paizão para mim. Deus é que cuida de você, diz a palavra do Senhor. Só para a gente encerrar, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos encerrar aqui. Mateus capítulo 6. A partir do versículo 25. Estou pulando umas partes aqui para a gente encerrar. Amém? Versículo 25 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não há vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderás, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? Qual de vós, em outras palavras, poderá acrescentar uma só vírgula à sua própria vida, querido? E quanto aos vestiários, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. E para encerrar, olha o que diz o versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, ou seja, ansiosos, decepcionados, frustrados. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos. Mas olha o que diz o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. E a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém, queridos? Portanto, queridos, confia. O teu tesouro é o Senhor, em tudo que você fizer na tua vida. Confia em Deus. Maldito o homem que confia no homem. Ou seja, maldito o homem que confia nele mesmo. Coloca expectativa na sua força do braço. E não no amor, e não na onipotência de Deus.
Pastor, Deus não me chamou para a obra. Eu não tenho ministério. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Deus tem mais de 8.000 expectativas sobre você. São promessas que Ele mesmo declarou para se cumprir sobre a sua vida. Mas o primeiro passo é nos posicionarmos em Cristo Jesus. Não crie expectativas erradas. Expectativa você vai ter, mas tenha expectativas de Deus na sua vida. Não espere nos homens, porque senão nós vamos ficar sempre culpando alguém por algo. Já viu pessoas assim? Estão sempre culpando alguém, uma circunstância. Por quê? Porque colocou expectativas. Tira elas. Fique em paz, querido. Sabe, e geralmente nós nos decepcionamos e deixamos nos frustrar por expectativas tão bobas, queridos. Tão bobas. Sabe, no meu aniversário, não fico esperando que alguém vai lembrar de mim. Já liga e já avisa. Ó, meu aniversário. Não tem expectativa que eu lembrar. Como eu sei que não vão lembrar, já avisa. Você fala, mas isso aí é muito infantil. Infantil é ficar em casa amargurado. Ai, ninguém lembrou de mim. Isso aqui é infantil. Que obrigação que alguém tem de lembrar de você? Você é tão importante assim? Eu não me julgo tão importante assim. Entende o que eu estou dizendo? Não me julgo, porque de fato não sou. Expectativas é uma maldição. O Senhor quer nos libertar delas. Amém? Essa, eu prometo que é a última. Isaías 53, verso 2. Só para a gente finalizar. Isaías 53, verso 2. 1 e 2. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aqui está descrevendo Jesus, tá? Olha essa descrição de Jesus. Porque foi subindo como renovo perante ele. Jesus é um renovo. Sabe o que é renovo, irmão? Renovo é o broto que nasce do tronco que parecia seco. Você corta a árvore e fica só o tronco. De repente, brota um broto. Aquele broto na Bíblia se chama renovo. Jesus é esse broto, que brotou de um tronco que parecia morto, chamado de raiz de Davi. Aí depois diz mais. Verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e o que mais que ele é comparado aqui, irmãos? Como a raiz de uma terra seca. Jesus é a raiz da terra seca. O que significa uma raiz de terra seca? Significa que é uma raiz que sobrevive do orvalho que vem do céu, porque da terra ela não tira nada. Esse foi Jesus. Não bebeu nenhuma fonte da terra, bebeu do orvalho que vinha do céu. Assim somos nós, queridos. Devemos ser como essa raiz. Não espere seu suprimento desta terra. Essa terra é seca. O homem é seco. A riqueza é seca. O elogio é seco. A glória é seco. É passageiro. Tudo isso te dá mais sede depois. Mas o orvalho que vem do céu, ele mata a tua sede. E depois não tem sede mais, porque ele é a nossa satisfação. Amém, querido? Você quer a libertação da expectativa? Amém? Eu gostaria de dizer algo para você, e eu sei que eu tenho a liberdade de dizer isso em nome dos pastores dessa igreja. Se nós criamos expectativas para você, nos perdoa. Se nós não atendemos a sua expectativa, se nós criamos falsas expectativas para você, mas eu quero dizer para você hoje, querido, que as tuas expectativas, os teus olhos estejam firmados em Deus e não em nós. Se nós nunca demos um tapinha nas suas costas, se nós nunca elogiamos, se nós falhamos, porque nós falhamos, nós erramos. Se nós nunca reconhecemos o seu trabalho, nunca exaltamos, nunca prestigiamos, se Deus nos cegou as nossas vistas em relação a você, querido, confia, querido, que é Ele que te recompensa, o orvalho vem dele. Mas não deixa o inimigo trabalhar na tua vida, te frustrar, te decepcionar e te desanimar. Porque o teu galardão, querido, vem dele. E é maior do que
todas as coisas. Ninguém melhor que o Senhor para atender às suas expectativas e não te deixar decepcionado. Basta você se posicionar e responder à voz dele. Amém? Às vezes nós ficamos presos no passado, nos decepcionamos lá atrás por coisinhas pequenas, ficamos presos. Por quê? Por causa de frustrações e decepções. Que os teus olhos estejam firmados no Senhor e que você possa ouvir a voz do Senhor dizendo: marcha, marcha, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Amém? Aleluia. Amém? Diga para você mesmo: eu sou livre de expectativa, porque a minha fonte vem do Senhor. Aleluia. Amém? A minha expectativa vem de Deus. Deus te chamou para voar em lugares altos, para voar nas asas do Espírito. Amém? Chega de autopiedade. Chega de esperar o paizão. Você já tem um pai que supre todas as coisas. Basta cada dia o seu mal, o amanhã pertence a ele. Amém? Você tem posto a mão no arado, não olhe para trás, querido. Então, quando eu falei aqui no começo, que Deus nos deu essa palavra de hoje, em direção ao propósito que nós colocamos de nos reunirmos aqui no dia 14, para dizer: Senhor, eu quero responder às tuas expectativas. Amém? Que nós possamos nos posicionar. Não sejamos Judas, não sejamos como discípulos. Nós não vamos abandonar o Senhor no propósito que Ele tem neste lugar. Que nós possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Deixamos de lado todas as nossas expectativas, as nossas frustrações, porque nós confiamos que o amanhã o Senhor proverá. O Senhor proverá. Deus abençoe.